Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre a história da guerra do mal contra o bem. Nos últimos vídeos nós falamos um pouco sobre a questão histórica, filosófica e espiritual relacionadas à Idade Antiga, né? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre as questões históricas, filosóficas e espirituais relacionadas à Idade Média, né? Tudo isso para a gente entender como que foi a influência do mal sobre o pensamento humano até nós chegarmos nessa apostasia e nesse caos espiritual e mundial que nós estamos vivendo atualmente, tá ok? Então nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão histórica da Idade Média, né? Nós vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas de história. Se você tem um pouquinho mais de idade igual a eu, né? Já tem muitos anos que estudou história. Quando a gente fala Idade Média, tem uma coisa que vem assim imediatamente à nossa cabeça, que os nossos professores falavam com a gente, né? O que que é? Idade Média é a idade das trevas, da escuridão. Se procura falar que praticamente na Idade Média não aconteceu nada de bom, né? Foi um paradeiro, não teve evolução quase nenhuma, pelo contrário, teve um retrocesso, né? Então, para confirmar isso que eu estou falando para vocês, eu peguei um texto aqui do site Toda Matéria, que é um site que trabalha preparando alunos para o Enem. O texto começa então falando assim: a Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. A Idade Média, então, teve aproximadamente 1000 anos, né? E Constantinopla hoje é a cidade de Istambul, capital da Turquia, ok? Muito bem. Os humanistas do século XV e XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção na Antiguidade Clássica. E por que se fala isso? Porque a Idade Média foi uma idade marcada por uma fortíssima influência da Igreja Católica. Então, como o pensamento foi muito voltado para o cristianismo, para o divino, né? Então, se tem essa desconsideração sobre o que aconteceu na Idade Média. E depois a gente vai ver que não foi exatamente desse jeito que nos contam na escola, não, né? Então eu vou fazer um resumo bem rápido aqui, porque não nos interessa saber historicamente a fundo, né, a questão da Idade Média. Então, características da Idade Média. O período medieval foi dividido em duas partes. Então, nós tivemos a Alta Idade Média, que foi no começo, e a Baixa Idade Média, que foi mais aproximando do final, né? Veja abaixo as principais características de cada período. Então, o que aconteceu de importante na Alta Idade Média? Foi um período de instabilidade e insegurança generalizada que se estendeu do século V ao século IX. Neste período destacam-se os reinos germânicos. Os germanos eram povos árias, não sei dizer o que significa isso, estabelecidos ao longo das fronteiras do Império Romano. Os romanos os chamavam de bárbaros, por serem estrangeiros e não falarem o latim. Os germanos formaram vários reinos germânicos dentro do território romano.
O reino cristão dos francos. O reino dos francos constituíram o reino mais poderoso da Europa Ocidental. Outra coisa que se destacou nesse período, a Igreja e o Sacro Império. A Igreja medieval teve importante papel na sociedade. Foi nessa época que começou a organizar-se com o objetivo de zelar pela homogeneidade dos princípios da religião cristã e promover a conversão dos pagãos. O sistema feudal. O feudalismo começou a se formar no século V na Europa Ocidental com a crise do Império Romano. Então, até o Império Romano existiam as cidades. Eu esqueci o nome que se usava para denominar essas cidades. Então, com a invasão dos bárbaros, houve uma desestruturação social. Então, os bárbaros eles foram formando reinos, né? Então, foram várias fazendas grandes, né, que foram se formando, cada uma cuidava de si própria, não tinha vínculo muito uma com a outra, né? Outra coisa importante, o Império Bizantino, estabelecido em Constantinopla, o Império Bizantino sobreviveu a invasões bárbaras e perdurou por todo o período medieval. E a última coisa aqui, os árabes e o islamismo. No Oriente Médio, na Península Arábica, nasceu em 630 o Islão, como resultado das guerras santas empreendidas por Maomé. Aos poucos, o islamismo se expandiu por um extenso território, conquistando terras da Ásia, África e Europa. Agora nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é o período que vai do século X ao século XV. Destacam-se nessa época a crise do feudalismo, as cruzadas e a expansão das sociedades cristãs. As cruzadas foram aquelas guerras que o catolicismo executou, né, para tentar controlar a expansão do islamismo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O ressurgimento urbano na Europa, a formação das cidades, o renascimento comercial europeu, a formação das monarquias nacionais europeias, aí começaram a se formar sociedades mais bem organizadas, né, com reis, etc., e a cultura medieval. Durante a Baixa Idade Média, com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor, o Império Bizantino acabou reduzido à cidade de Constantinopla. A queda em 1453 foi um fato histórico que marcou o fim da Idade Média na Europa. A conquista da capital bizantina pelo Império Otomano, sob o comando do sultão Maomé II, marcou o fim do Império Romano no Ocidente. Então, de uma forma bem resumida, aqui nós colocamos alguns fatos importantes do ponto de vista histórico que aconteceram no período da Idade Média, tá? Então, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os outros aspectos do ponto de vista filosófico e o mais importante para nós, que é o ponto de vista espiritual, tá ok? Muito obrigada pela sua presença até aqui. Se você ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Um grande abraço para você, fica com Deus.